Olá, aqui estamos para mais um Comendo a Bola, o nosso podcast de futebol. O Comendo a Bola é um oferecimento da Fibratur, a maior e melhor agência de turismo de Santa Catarina. Você tem 30% de desconto para pacotes corporativos. Fibratur. Certo, presidente? É isso aí. Lá na Avenida Osmar Cunha, em Florianópolis, no edifício 6A Center, você pode procurar a Carol, que vai ser super bem atendido. É a melhor em termos de atendimento e preço em Santa Catarina, quiçá no sul do mundo. Beleza. Gostei do sul do mundo. Boa. Obrigado, Fibratur. E o Comendo a Bola de hoje, a gente resolveu aí pegar um assunto polêmico e atual e fazer uma comparação entre o atual momento do futebol argentino e o atual momento do futebol brasileiro. Digo isso em todos os aspectos. Perfeito. Seleção, campeonato, comportamento de torcida, o papel da mídia, enfim, o contexto geral do futebol argentino e do futebol brasileiro, mais ou menos aí, né, pegando carona aí com o que a gente pôde ver na Copa do Mundo. E para dar o nosso início aqui, a gente tem a postagem do nosso parceiro Velho Futebol, essa foto do jogo Vélez e Internacional pela Libertadores de 1980, segundo pesquisa do nosso parceiro e meu irmão Eduardo Capelari, após 18 anos... 17, Maurício. 17 anos, perdão. Após 17 anos, um time brasileiro voltaria a vencer um time argentino lá pela Libertadores, no estádio José Amalfitani. José Amalfitani. O senhor é o homem das Por pronúncias. favor. E com isso a gente pode começar. Mas, Maurício, esse jogo não tem uma foto histórica? Tu que é da área de fotografia. Ah, é verdade, legal. A Placar tem uma foto histórica que é um torcedor argentino com um bumbo? Não sei se era um bumbo ou uma caixa, né? Não sou especialista na questão de instrumentos, mas um instrumento de percussão com uma baqueta, e ele estava em cima do banco de reservas do Internacional. Perturbando um pouco. Para dificultar a transmissão aí do instruções. Técnico, né? De instruções do técnico. Enfim, queres... Dentro do assunto, já podemos soltar os argumentos? Devemos. Tu é o professor, tu tens que nos ensinar sobre esse assunto hoje. Olha, tem assuntos que o cara domina um pouco mais, um pouco menos, né, presidente? Mas no teu caso, dificilmente tem alguma coisa que tu não domina. Não. Para deleite dos nossos espectadores. Eu tenho ouvido da nossa audiência que, olha, esse professor sabe muito, sabe de tudo. Meu filho, assim, pô, esse Falcote que sabe tudo, pai. Olha que legal. Fico feliz porque geralmente... Por isso és o professor. Crianças e jovens têm parece que uma sinceridade parece maior que alguns adultos, né? Então, um abraço pro Rodriguinho. Depende do jovem e da criança. Não, sim, eu falei de uma maneira geral, né? Eu acho que um dos aspectos interessantes com relação ao futebol brasileiro, futebol argentino, até pegando a história do bumbo, é como as torcidas, de uma maneira também um pouco geral, é difícil a gente fechar clube a clube, né? Mas de uma maneira geral, como eles levam o futebol na sua vida. Dizem, não sei se vocês concordam, não sei se o pessoal em casa vai concordar, dizem que o brasileiro, de certa forma, ele gosta de futebol quando seu clube está ganhando. Quer dizer, o brasileiro gosta de ganhar. Aí tem os exemplos de Fórmula 1, né, Maurício? Esses dias, eu acredito que num papo em off tu citou que o pessoal sacaneia demais o Rubens Barrichello. Sim. Porque, claro... mas é uma cultura do brasileiro. Ele ganhou coisas, mas não tantas, né? A comparação não é boa, professor. Não sabe é boa? Porque no automobilismo, quem gosta de carro não é só quem gosta de Ayrton Senna, ou gostava de Nelson Piquet, ou gostava de Senna, ou gostava... Quem gosta de carro, gosta da... Eu, particularmente, não deixei de ver corridas, deixo de ver corridas. Mas eu não entendi. Eu tava falando da torcida. Eu vejo pelo esporte como um todo. Não, acho que tu é exceção. Mas sacaneiam ou não sacaneiam o Rubens Barrichello? De forma equivocada, então, né? É isso que a gente está trazendo
para a perspectiva do futebol, que é o nosso assunto aqui. Tu é um espectador assim qualificado de Fórmula 1, tenho certeza. E eu tô falando de uma maneira mais ampla, né? Tanto que o pessoal vê corrida quando... Não, cara, só para você ter uma ideia, vou fazer um parênteses aqui, sou obrigado a fazer. A audiência da emissora que comprou os direitos Bandeirantes. da Bandeirantes, da Fórmula 1, foi absurda nesse ano e não tem um brasileiro correndo. Interessante o dado. Absurda, excelente. Não sei se porque eles melhoraram a transmissão, Então. tem mais um pré, tem mais demora, tem mais discussão. Cara, quem gosta de corrida de carro, e o brasileiro gosta de carro, assiste muito. Eu não sei se gosta tanto assim, mas enfim, eu aprendi um pouco sobre audiências aqui, eu não sabia. E eu acredito o seguinte, se tivesse um brasileiro lá disputando o título, seria obviamente muito maior. Com certeza. Né? Então, a gente já esteve na Argentina assistindo alguns jogos, né? Creio que todos nós três aqui. Bomboneira. Eu tive no José Amalfitani. Eu assisti jogo no El Cilindro, do Racing. Sim. Então, a gente conhece um pouco até pela proximidade, né? Pelos confrontos recorrentes nos torneios continentais. Então, na comparação, às vezes passa a sensação de que eles são mais devotos, talvez, sanguíneos aos seus clubes, e agora ficou muito claro com relação à sua seleção. Na verdade, não é nem espanto, né? Porque nós que acompanhamos futebol há mais de 40 anos, eu já tinha percebido isso, né? Assim, a gente que já jogou um clássico em Ponta das Canas sabe como é que é. Não, futebol de praia, entre turistas. Enfim, mas o quebra-pau é grande. Uma questão que pode ajudar, digamos assim, para que a Argentina na Copa tenha uma unidade maior em torno da seleção é o fato de que não há tanta disputa regional, né? Buenos Aires é uma região, né? A região grande, de Buenos Aires, muito grande, destacada, é a mais importante do país e ela não rivaliza com outras regiões. Guardada de vidas Rosário. Existem clubes, os dois de Rosário são bons clubes. Guardadas as devidas proporções, Buenos Aires, o campeonato argentino é mais ou menos como o campeonato inglês. Muito clube na cidade de Londres, mas entendeu? Não do domínio de título. Não tô falando isso, tô falando em relação assim, ó. Proporção de clube. Entendi, é isso. Tem muito clube na cidade, na província de Buenos Aires, entendeu? Claro. E aí acaba tendo... praticamente cada bairro tem um clube, isso, né? Sim. É como em Londres, né? Londres é um bom exemplo. Acho que são as duas cidades que têm mais estádios dentro da sua... Por causa dos seus Londres clubes. E Buenos Aires. Então a gente entender como o argentino torce para a seleção também. Recentemente, durante a Copa, eu assisti um depoimento, se não me engano, do Léo Lepre, que é um bom jornalista do grupo Globosat, que ele morou muito tempo em Buenos Aires, ele fazia uma cobertura... ele até me surpreendeu, ele é fotógrafo também, Maurício, tu que és da área, né? Trabalho. Isso. E aí ele conseguiu se infiltrar, de certa forma, com consentimento, dentro de alguns barras bravas, né? Para quem não conhece o termo, né? É o termo usado para torcedores organizados, entre aspas, pagos lá na Argentina. Temos até uma série na Netflix sobre isso, muito boa. Tem uma série, presidente, interessante. Enfim, e lá ele descreve como os barras bravas dos clubes acabam, de certa forma, a partir da Copa de 86 no México, chegando numa torcida para a sua seleção, para a seleção nacional. Inclusive, vamos dizer, entre aspas, deram uma certa sorte, que em 86 a Argentina ganha a Copa, né? E os barras bravas presentes lá no estádio Azteca, principalmente, eram muito mostrados, com os seus bumbos, com as suas faixas e as suas camisas celestes. Acredito que o presidente está fazendo uma homenagem aos nossos hermanos. Sim, correto? Com certeza. Nós estamos em mês de janeiro, né? Tem que homenageá-los aqui na nossa cidade, né? A tua camisa parece mais do Uruguai, mas beleza, tá valendo. Diga. Sabe o que eu quero comentar em relação a essa paixão? Somado ao que tu colocaste, da cultura deles e tal, os torcedores, o aumento de torcedores se forja onde? Na minha opinião, num grande período de seca.
E eles tiveram uma seca gigantesca de seleção. De vários títulos da seleção argentina. De 86 em diante. Entendeu? Na verdade, eles ganharam uma Copa América em 93, né? Sim, e aí voltaram a ganhar alguma coisa ano passado, 2019. 21, né? 21 a Copa América no Maracanã. Em plena pandemia. Vamos lá. Sim. Então, Copa América da pandemia. Pouca não, zero, né? Veja bem. Não lembro se tinha... Não, essa foi aquela... Enfim. Veja bem. A Libertadores de 2020 já teve público. Santos e Palmeiras, aquela final. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que eles têm essa questão já sanguínea pra caramba, e como eles ficam cada vez mais com vontade de ganhar, necessidade de ganhar, mais aumenta essa sanguinidade. Olha a palavra que eu... Sanguinidade deles, entendeu? Sim, tá criando palavras, isso é bom. Sobre Barra Bravas, a Panda Books tem um livro bem legal do Panda Books, que é do Marcelo Duarte, né, do Guia dos Curiosos, que foi muito tempo editor da Placar, e eles editaram um livro sobre... Os Barra Bravas. Não, sobre especificamente a torcida do Boca. La Doce. A gente tá fazendo um programa comparando o Brasil com a Argentina, a torcida. Só que eu queria fazer... Só a torcida. O contexto tudo. Mas eu queria só fazer um parênteses, assim, já que a gente falou de Londres lá atrás, dos clubes e da realidade. Professor, assim, qual seria a diferença em termos de torcida dos Barra Bravas e dos hooligans? Tem uma conexão, as cidades... Posso redirecionar o seu questionamento? Qual seria a diferença dos Barra Bravas e dos torcedores organizados do Brasil? Para a gente ficar no nosso... Perfeito. Não, até 13 locais quase que distintos, os argentinos, os brasileiros e os hooligans europeus, né? Dá pra fazer com o europeu como um todo. Porque é o seguinte, né? O termo, claro, que é um termo... inglês, porém hooligans existiam muito mais, tá? Mas ainda existe na Alemanha, na Itália, na França, na Hungria e assim por diante. Eu acho que o contexto também de cada local conta, né? Eu estava um tempo atrás pesquisando, porque me decepciona muito, né? O fato, eu que sou um aficionado do futebol alemão, e uma das coisas que me decepciona é justamente a violência que alguns ultras da Alemanha, de torcedores alemães, ainda acabam gerando, né? Tu acabou de usar uma nova terminologia, ultras. Para quem é que... Então, na Europa, o termo ultra, mais ou menos, significa torcida organizada aqui no Brasil, tá? Vocês se repararem, as torcidas geralmente lá esses ultras ficam atrás dos gols, e muitas vezes é possível ver ultras Frankfurt, ultras Dortmund, enfim. Para ter uma ideia, tem alguns estádios na Europa que existem gaiolas para torcidas adversárias quando vão visitar as outras. Infelizmente, presidente, é assim. A questão humana, né? Assim, ó. Eu assisti um jogo 2015, Benfica e Galatasaray, que ontem fez 3-0 no clássico. Cara, e os caras estavam trancados ontem contextualiza. Isso, nós estamos... Dia 8 Hoje é 9, de janeiro. Então, no dia 8 de janeiro, o Galatasaray ganhou de 3-0 do time do Jorge Jesus. Fenerbahçe. Com isso, o nosso espectador, ele está sabendo que a gente grava mais de um programa por dia. Provavelmente. Tá bem. O que não é segredo e não diminui em nada, né? Não era segredo, mas também não era uma informação disponível. Ok. Agora é. Bem, tem problema. Só concluindo, então, assim... Eu cheguei a ver muito material na internet disponível sobre esses grupos de torcedores, como eu disse já, e de outros países. Existe um canal que agora me fugiu o nome, que é um canal em inglês que fala de torcidas de clássicos. E o apresentador e a equipe, eles viajam por vários clássicos. Então, é fantástico. Depois, inclusive, Maurício, eu faço questão de colocar na edição na tarja, né? Eu vi reportagens sobre clássicos em Budapeste, em Belgrado, vi na Alemanha o Schalke e Borussia Dortmund, na Espanha, Celta de Vigo e La Coruña, que é o clássico da Galícia. Em cima. Que são clássicos em que às vezes a gente não coloca o olho e são rivalidades muito grandes. Opa.
Temos no Brasil e na Argentina. Também, exato, né? A gente não sair muito do... E para fechar o raciocínio, a conclusão que o pessoal daquele programa chegou é que muitas vezes a motivação para o hooliganismo, isso é briga, depredação do estádio adversário, ofensas gratuitas, às vezes... Assim, atos de racismo, xenofobia. Infelizmente descamba de uma maneira muito fácil para racismo e xenofobia. Isso às vezes não tem base nenhuma. É o ser humano em quantidade. Às vezes existem substâncias. A horda fica completamente descontrolada. Horda, bom termo, presidente. Mas essa horda também existe no Brasil? Claro, eu acho que sim. Também existe na Argentina? Claro. Em maior ou menor número no Brasil ou na Argentina? Eu acho que são bem similares os grandes clubes. Bom, me chamou muito a atenção na última Libertadores o confronto Vélez e Flamengo, né? O Vélez com um time bem limitado chegou, acho que foi na semifinal, Semifinal, né? Flamengo, né? Contra o Flamengo. O primeiro jogo lá no... Amalfitani, novamente citado. Um sacode do Flamengo. 4-0, se não me engano, né? Foi um passeio do Flamengo, foi um atropelo. Um atropelo. E no jogo da volta, no Maracanã, havia um grande contingente de torcedores do Vélez. Incrível. Para ver o time perder novamente para o Flamengo. Então, isso dá uma demonstração de o quanto o torcedor argentino é fechado com a causa do clube. Né? Não interessa. Porra, eu duvido que os caras saíram de lá acreditando numa virada. Não, né? Não, de certeza. Mas não. Eles estavam lá em um bom número e eu não tenho nenhuma dúvida em dizer que a recíproca não seria verdadeira para nenhum clube. Eu ia fazer uma pergunta para ti do Brasil. Nenhum clube. Nenhum clube brasileiro. Nem mesmo o Corinthians. Nem Corinthians, nem Flamengo, nem ninguém. 4 mil pessoas, seja 3 mil pessoas para ver o time. O time tomou de 4. Cabe uma observação, não saberia dizer exatamente com relação às organizadas do Brasil, mas eu sei que na Argentina, inclusive com base no Léo Lepre, que eu já citei há pouco, eles muitas vezes, as barras bravas lá, eles recebem grana, dinheiro de maneira, às vezes... Dos clubes, inclusive. Mas pior, às vezes, presidente, recebem dinheiro do tráfico de drogas. Eles também controlam ao redor a venda de produtos milícia, do clube, exato. Um monte de coisa. Eles funcionam mais ou menos como uma milícia. O pipoqueiro, coitadinho, que está lá na beira tem que pagar tem que ter uma taxazinha, às vezes, para os barra. Então, talvez essa viagem... Eu não sei se no Brasil é nesses termos. No Brasil, existe um podcast chamado Sobre Meninos e Porcos, que é a história da torcida Mancha Verde. Eu recomendo, é muito legal. É um podcast genuinamente, né? A gente usa o termo podcast para áudio e vídeo, mas no caso ele é só áudio, muito bem produzido, e conta todo o histórico, né, da torcida Mancha Verde, a morte do Cléo, foi a primeira morte violenta, né, por arma de fogo entre as torcidas, creio que do Brasil, mas de São Paulo com certeza. E a Mancha Verde recentemente teve problemas também de envolvimento ou de indícios de envolvimento, né, com negócios escusos, vamos dizer assim. Deixa eu só fazer uma pergunta. O que culminou com o assassinato do Moa, né, o Moacir Bianchi, que foi presidente da Mancha e da Escola de Samba Mancha Verde. Uma morte violenta em São Paulo. Isso que eu ia te perguntar. Essa relação das escolas de samba com as torcidas organizadas é uma tentativa de humanização das torcidas organizadas, porque... Não, mas como assim, humanização? Porque assim, a gente vê muita... Aí eu vou na linha de duas linhas. Existe a torcida organizada, que é aquela que o Falkowski fundou uma vez, a Epidemia Alvinegra, que ia de bandeirinha, torcida lá, e tem aquela organizada que ele acabou de citar, que é a organizada que tem cobra pedágio, cobra isso, cobra aquilo, e aquela que tu acabou de falar, que teve indícios de movimento escusos. Pessoal, teve uma informação interessante que
Aqui no Brasil, essas torcidas organizadas, elas têm CNPJ, né? Porque, enfim, a própria escola de samba. E os Barras Bravas não têm isso. Não, aqui não é só isso. As torcidas organizadas, em qualquer estado, em qualquer nível, tem que ser cadastradas. Isso. Seus membros têm que ser identificados com CNPJ e foto, Então, junto à federação, junto perfeito. ao Ministério Público. Aqui há um controle muito maior. E aí, na Argentina, não tem. O que dificulta muito o controle, porque as torcidas organizadas da Argentina, os Barras Bravas, fazem também Fora o controle. confusões de maneira gigantesca. Fora que os estádios acima de 15 ou 20 mil, no Brasil, são obrigados a ter um sistema de fiscalização eletrônica por câmera absurda. E nas entradas, e a polícia militar cobra isso de forma muito, muito ostensiva. Correto. A gente tem a questão comportamental das torcidas, né? Eu acho que é um aspecto fundamental dessa diferença hoje entre como o brasileiro lida com o futebol e como o argentino lida com o futebol. E eu vou trazer aqui um episódio que é fantástico, uma passagem fantástica do livro O Negro no Futebol Brasileiro, do Mário Filho. Né? Nós já citamos esse livro aqui. E citaremos sempre, porque é uma obra assim, obra-prima. E uma obra que é fundamental para se entender o futebol brasileiro e o racismo no Brasil. Né? E nos anos 40, mais ou menos para 1943, 45, eu não sei precisar exatamente, mas em meio à Segunda Guerra, teve um técnico do Vasco, salvo engano, Ondino Vieira, que decretou que o futebol, naquele momento, era uma guerra. Né? Então, essa efervescência ou essa transformação de um jogo em guerra, né? É algo da necessidade de vencer, de ser obrigado a vencer. Né? De como o jogador era pressionado, né? Para que desse resultado. E isso vai gerando, né? A questão do alimento. Vai alimentando, o né? fanatismo, a necessidade da vitória, a pressão sobre o jogador, ou seja, o comportamento da torcida passa a ser mais atuante e isso, de alguma forma, reflete no clube, no time. Não é nessa época que teve o maior foguetório da história? Não, esse também nessa toada aí, é um jogo Bangu e São Cristóvão. Clube que revelou o Ronaldo Nazário. Exato. O jogo, embaixo do viaduto ali. Jogo foi realizado no campo da Rua Ferrer, do Bangu, ainda antes de Moça Bonita. E conta o Mário Filho que esse jogo, a torcida do Bangu preparou mais de 4.000 fogos. Caraca! E considerado, à época, o maior foguetório, não era a primeira vez que se utilizava fogos no futebol, mas daquela maneira organizada... E com aquela... Exatamente. Os jogadores do São Cristóvão entraram em campo cabisbaixos, amedrontados, e o Bangu aplicou uma sonora goleada aí no São Cristóvão. Certo. Então, né, essa questão da torcida, de como a torcida atua, de como... Eu acho que está bem esmiuçada, né, Capelari? Eu queria entrar num outro ponto. Eu acho que é interessante ressaltar, já que a gente talvez tenha chegado à conclusão que os torcedores argentinos, de uma certa forma, têm uma devoção maior, né? Mas, ao menos, uma coisa no Brasil... Talvez a Copa de 2014 tenha sido fundamental. Mas os estádios /arenas brasileiras estão muito à frente do que a gente tem de estádios Verdade. na Argentina, né? E disciplinaram os torcedores de uma forma mais interessante também. Mas eu estou falando especificamente da parte estrutura física agora, né? Claro, novamente, a Copa de 14 deixou vários bons estádios aí, né? Arenas, algumas um pouco subutilizadas. Talvez a Arena de Natal, da Amazônia. Sim. Enfim. Mas na Argentina, olha,
Agora o River Plate foi, entre aspas, que agora não, há alguns 2 anos já, vem reformando o Monumental de Núñez, que é o maior estádio, né, o mais significativo, né? O Boca sempre fala em mexer, Não vai mexer. na estrutura, mas é complicado, né, de mexer. Aquela região ali. Exato, né? Difícil. Não tem o que fazer. É mais ou menos o que o Santos vai tentar fazer agora na Vila Belmiro, né? Belmiro. Que também é encaixotado ali, Além né? de ser encaixotado, tem na verdade, é uma reta aqui, né? Tu olha de cima aqui. Mas existe o projeto, eu vi algumas imagens só, enfim. Sem entrar na discussão arquitetônica, que eu ficaria praticamente sozinho na mesa conversando, né? A gente podia levantar e ir embora, né? Se o programa fosse de arquitetura, estaríamos eu e eu. Diga, Capelari. Não, Sobre mas- os estádios, acho que fica bastante claro isso. Mas há um movimento, e a Arena do Grêmio a gente sabe que tem isso, né? Tem uma parte destinada às torcidas organizadas, ou aquele cara que não quer ficar sentado, não quer assistir o jogo de uma forma mais passiva, vamos colocar assim, mais tranquila. Mas esse tipo As de... arenas Não só fisicamente. inibindo, né, Nós estamos esse falando dos comportamento. gramados também. Isso, tá, ok, faz parte, né, também. Os gramados da brasileiros, composição. principalmente Série A e B, são bem melhores que qualquer gramado argentino. né? Nesse sentido, o futebol brasileiro está muito Então, à frente. acho que aqui é ponto para o Brasil, na para o torcida Brasil. talvez ponto mais para a Argentina. A configuração que tu falasse de áreas chamadas mais populares é uma configuração muito comum, por Mundial, exemplo, né? mas em alguns países de liga forte, né? Por exemplo, a Alemanha tem setores chamados populares, onde o ingresso é mais barato e onde vão os ultras, né? Até porque é papel, na Alemanha pode, né? Papel picado, bandeira, faixa. Sinalizador. O sinalizador tem um problema lá. Você não pode ficar jogando sinalizador no gramado e você não pode impedir o andamento com muita fumaça. Vez ou outra, algum clube alemão, no caso por causa de sua torcida, é punido. Mas é permitida a entrada Eu no estádio. creio que seja. Eu não tenho a informação precisa. Mas eles constantemente fazem pirotecnias, né? Que é a festa do Exato. futebol. Para quem quiser algumas imagens no meu Instagram, pessoal, carlos.falkowski, toda semana eu coloco alguma imagem de uma torcida de um clube alemão e as pirotecnias são bem comuns e realmente são imagens lindas, né? Porém, existem os excessos, né, presidente? Aí que tá. O pessoal na Alemanha, eu acho que bebe cerveja desde que acorda, o jogo geralmente é à tarde ou à noite, e aí, né? Não, mas assim, ó, o que tem que ser, aí eu acho que tem que ser, aí outra diferença do futebol na Argentina, futebol no Brasil. Vamos voltar para cá. Volta o Campeonato Brasileiro. Se o cara jogar um copo, o cara é punido. Na Argentina, os caras jogam guarda-chuva, copo. Durante a Libertadores é a mesma coisa. E não há punição. Então, Concordo. essa cultura Isso aí não é legal. prejudica o esporte. Concordo. Então, prejudica o andamento do jogo. E aqui nós temos, por mais que vocês e grande parte da nossa audiência critique a justiça desportiva como um todo e suas intervenções, ela é muito importante no ponto de vista de disciplinar essas questões. Quando eu falei 2014 disciplinou, nós temos arenas hoje que tem meia dúzia de Stuart ali olhando pra coisa e o cara, se quiser pular, entra e não entra. Aí quando entrou, foi punido. Sim. Pô, Tem que ser, né? teve a Tem que invasão lá no Ceará, teve vai a invasão. Vai ter sempre. dois Mas veja perdidos. bem, quantos jogos são feitos por ano e quantas invasões ocorrem? Quantos jogos são feitos por ano e quantos copos ou pilha ou raidinho são jogados? Cara, Certo. é infinitamente, percentualmente pequena. Houve uma melhoria muito grande. Não houve uma melhoria, houve uma evolução gigantesca Gigante, nesse ponto. Mas... Já na Argentina não é assim. Não, eu acho que a gente, dentro do estádio, sim. Fora, não. Aqui os clubes ainda são recebidos, os ônibus com pedradas. Ok, bem observado. É Isso ainda tem. Uma questão absurda. E que lá na Argentina, Também é feio o negócio. a final da Libertadores de 2018 Teve que ir pra Boca e Espanha. River, Teve que ir o pra Espanha. O que acabou sendo algo fantástico no final, né? Não, claro, a forma como isso ocorreu é deplorável, né? Mas o jogo... Tu tá falando da história da partida, tá falando? Isso. Ok. Não. A partida disputada no Bernabéu. Santiago Bernabéu com um público fantástico, ou seja,
com uma divulgação absurda do futebol sul-americano, mas com condicionante de ter sido por Que conta de uma... clubes brasileiros proporcionariam Também acho. um jogo com tamanha... Eu acho que sim, acho que seria Tudo bem legal. que, né, Tu ter na o Flamengo Espanha, e Palmeiras. Na Espanha, Tem tu muitos tens... argentinos. Né, a colônia argentina é muito forte, mas eu dificilmente consigo imaginar que 2 times brasileiros conseguiriam... Eu acho que sim, Eu cara. acho que o futebol brasileiro... O futebol na Europa também tem muito disso, né? Você vai hoje... Por que tá tudo tão lotado? Não é só por conta do torcedor local. É muito turista comprando. É muito site que revende ingresso. Sabe, assim... E esses sites que revendem ingresso funcionam muito lá fora. E vou voltar pro futebol americano rapidamente, né? Eu sou obrigado a voltar. Na semana passada, ou retrasada, a gravação desse programa, houve um jogo entre o Kansas City e o Las Vegas Raiders. Que esporte? futebol Major americano. League. De novo não é possível. Agora Deixa quem eu vai falar sair uma do programa coisa, deixa eu sou falar eu. uma coisa. Pelo O amor estádio de de Las Deus. Vegas é moderníssimo e o time de Las Vegas está totalmente fora da brincadeira. O pessoal da produção Tu ia tá- no Las Vegas, todo vermelho do Kansas City. Por quê? Há uma revenda de ingressos. Isso funciona muito na Europa. Por isso que eu acredito que... Que é isso? Deixa ele fazendo a Acredito, gracinha. Kansas City? Cansei. Trocadilho infame. Acredito que isso também na Europa facilitaria qualquer tipo de jogo lá ser bem visto por conta de... tem jogo aqui, revende ingresso aqui, revende ingresso. É muito fácil de adquirir ingresso para É entrar. lá que tem aquelas Cheerleaders. cheerleaders. Inclusive quero fazer uma menção que ao sabe- Seattle Seahawks que se classificou para os playoffs. Existe uma informação que eu não chequei e não sei se é verdade. Depois tu corrige aqui embaixo. A Gretchen já foi, já trabalhou como Cheerleader. em algum clube da liga, da NFL. Não, na NFL a Gretchen não esteve Não lá ainda. esteve Não, lá. não. Tá bom. Gretchen não. Às vezes dá uma depressão no programa, mas o Vamos programa lá, ele tem- é uma pequena gangorra. Então vamos pra cima agora de novo. Tem um outro o Brasil... aspecto. Mas a gente promete fazer um Que eu- um programa sobre a NFL, não? Não aqui. É, tá. não Não com a gente. sob este domínio. Vamos não lá. saber. Seguindo, acho que um último aspecto Vamos lá. que a gente poderia tocar seria no comportamento do atleta. Ah, O boa. jogador brasileiro, Boa. o jogador argentino. E aí também dá para falar um pouco sobre os técnicos, né? O porquê dos técnicos argentinos terem Mais sucesso. sucesso fora do país. Então já posso passar a primeira informação. Vai lá. A academia de técnicos argentinos ela tem muito mais tempo que a da CBF, presidente. Isso. Eu não saberia dizer, mas eu sei que tem há muito mais anos, né? Sei lá, 15, estou chutando. E a do Brasil é recente agora, tem, sei lá, Não tem ideia. 5. Um pouco mais. Talvez. Então, isso Até conta. porque foi uma exigência europeia, né? É. Isso não, para que os técnicos brasileiros pudessem ir para lá, tem que ter as licenças Perfeito. homologadas pela FIFA, BA, B, Pro, especial e aí vai. É tipo o Detran, né? Isso aí, exatamente. ABC. Então, isso conta, né, Maurício? Mas o comportamento do atleta argentino, eu acho que ele é proporcional ao que ele pratica no clube e na seleção. Concordo. O que eu não vejo no Brasil. Ele leva mais a sério. Leva. Ele é mais profissional. Ele é mais profissional. No sentido profissional de camisa. De vestir a camisa, de ser mais sanguíneo. Eu gosto da expressão sanguíneo, assim. Eu vou trazer um exemplo aqui. Não sei se Não que o brasileiro não seja profissional, tá? Então, isso que eu ia falar. Por exemplo, vou pegar aqui mais o outro lado. caso que com muita frequência surge, que é o Rogério Ceni. O Rogério Ceni, Que é o quê? Não, é futebol mesmo. né? Não, Mas vamos lá. ele é tido como um cara chato. Segundo o Milton Leite é chato. Chato pra Para- cara. Tá bem? Mas ele é um cara que todos reputam como um cara profissional, um cara sério. Até demais, às vezes, né? Então, é aí que eu quero chegar. Será que ele se daria melhor no futebol argentino do que no futebol Seria brasileiro? um exercício de futurismo, mas eu acho que, na minha opinião, sim. Exato. Com base. Descontada a chatice dele, do trato dele. Até porque o contrário é verdadeiro. Quando o argentino vem pra cá, ele faz com que o brasileiro se adapte a ele de uma forma diferente.
E quando isso não acontece, não dura muito. Não dura muito. Né? Então tem essa questão, né? Tivemos exemplos. O Gareca treinou o Palmeiras uma época, né? Não durou muito. Treinador da seleção peruana. O próprio Kudê, do Internacional, Kudê embora foi também. não se sabe, estava super bem, se foi embora e não foi pela proposta do Celta, teve problemas anteriores ali dentro. A gente vai ter vários casos. O Miguel Ramírez foi por causa de resultado mesmo, o Inter, né? Não produzia nada. Né? Não, e também foi lá para a MLS montar um time lá e também não ficou 6 meses, já foi embora também. A questão cultural, pessoal, novamente tem que ser ressaltada. Os jogadores argentinos, eles crescem dentro do ambiente de futebol argentino. E aqui no Brasil, parece-me que se passa muito a mão na cabeça, né? Parece que existe um mimo. Pô, os caras são, a partir de um certo momento, fazer o contrato profissional, assinam lá. Tudo bem que são jovens de 20, 21, mas daqui a pouco são jovens adultos. Mas vamos parar de ser paternalista. Aí o problema é o seguinte, é cultural mesmo, porque aos 16 anos, cara, a gente se força a assinar, a gente vai ter outros convidados para discutir esse assunto, contratos com esses atletas para não perder mais o atleta. Mas eu fui um pouco além, né? Isso, não, e assim, mas eu vejo bem, aí o cara já começa a ganhar 50, 100 mil reais com 16 anos, cara. Sim. E aí ele começa a deslumbrar e não tem aquela, vamos chamar assim, às vezes, aquela... Se ele não for profissional, ele não tem a estrutura para ter a gana que o argentino tem. Eu acho que essa observação deveria pertinente. É pertinente, mas chega num clube grande brasileiro, assim, dá a sensação, obviamente eu não fui jogador profissional, o presidente até teve lá no meio, poderia dizer melhor. Eu acho que o cara não dura. Eu não sei. Se ele não for profissional, ele não dura. Há inúmeros casos de jovens promissores que surgem e que se perdem rapidamente. Falar em jovens, Léo, zagueiro do São Paulo, foi pro Vasco da Gama por uma baita Léo grana. Pelé. Dizem que... Há uma história, o ídolo, né, Léo, né? O Léo Pelé. Dizem que... eu não sei quem intermediou a venda, né? Eu ouvi essa história, vou repassar aqui, que os caras falaram assim, cara, por 5 milhões vende. Logo. E aí sentaram lá com os caras do Vasco, com a SAF, pra ouvir a proposta, os caras... Porra, é 15... Opa! Pô. Tá encaminhado. Falar nisso essa semana já estava... Não sei se é quero contar aproveitar uma passagem, estamos no final do programa já. Diz que um atleta, não vou falar o nome, claro, chegou com o seu empresário e o cara disse: olha, é o seguinte, não fala nada. Nós queremos 10. Se os caras oferecer menos que 10, não aceita. É 10. Beleza. Chegaram na mesa para negociar, o clube disse: estamos aqui, a nossa proposta é de um salário por um ano de 20 mil reais. Não, eu quero 10. 10. Cala a boca. Você sabe quem contou essa história? No nosso programa passado. Sérgio Couto. Jogador Nilson, lateral direito do Internacional. Ele contou essa, né? Contou. O senhor gravou bem. Gravei, porque eu achei muito legal essa história. Um abraço aí, mais uma vez pro nosso amigo Sérgio Lembrando Couto, Serginho Couto, espectador assíduo do Comendo a Bola. Antes da entrada do patrocinador, só para lembrar, no nosso episódio número 11, o Capelari tem uma tese interessantíssima sobre o zagueiro Léo Pelé. Recomendo dar uma olhadinha lá. Tá bem. Agora ele tá no Vasco. Mas a tese é boa. Isso tu diria graças, Vai né? jogar ao Vasco. No Vasco. Sim. Então é isso, né? Acho que papo legal, papo bom, rende, né? Claro. Futebol argentino versus futebol brasileiro. Vai entrar a Fibratur. Vários argumentos aí, né, para o nosso espectador. E o Comendo a Bola é um oferecimento da Fibratur, a maior e melhor agência de turismo de Santa Catarina, onde você tem 30% para pacotes corporativos. Entra no site fibratur.com.br. Isso. E dá uma olhada lá que se certamente tiver vai sair disponibilidade, vá visitar a Fibratur lá no edifício 6 a Center, no centro da capital catarinense. Isso pro pessoal aqui de Florianópolis e região. Nossa cidade. Beleza. Um abraço, fechamos mais um Comendo a Bola. Não, temos o Vale Retrô também. Mas a gente sempre manda um abraço nesse... Mas não fechamos o Comendo a Bola, né, seu apresentador? Tá ok, então como meu auxiliar aqui de produção. Não fechamos. Tá, o lance do VAR Retrô hoje... Brasil contra Argentina. Tem polêmica, não é aquele... Não é aquele meia boca do passado. Não, produção sempre com pesquisas interessantes. Vamos pro VAR Retrô. Valeu, até daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho.
Estamos de volta para mais um VAR Retrô. Nesse caso, o jogo escolhido foi Palmeiras e Boca Juniors pela final de 2000, Copa Libertadores. Confronto Brasil e Argentina, que foi a temática do programa, né? Segundo jogo da final dessa Copa Libertadores. Primeiro jogo na Bombonera tinha sido 2-2. E o jogo no estádio do Morumbi, Cícero Pompeu de Toledo. E acho que dá para rodar o lance, Capela. Placar de 0-0. Início do segundo tempo. Euler, o filho do vento, cruzou. Opa! E aí ele... Ó, o Euler já tá reclamando. Cruzamento com a sua perninha esquerda. E o Asprilla, o colombiano. Asprilla, presidente, foi chargeado pelo jogador Samuel. E agora? Eu tenho um pouco de dúvida. Temos vários ângulos. Parece que o contato é embaixo, né? Na perna esquerda do Asprilla. O Anderson vai rolar de novo ali, ó. Deixa eu ver com calma. Realmente é um lance difícil. Que, na verdade, assim, ó, eu tô vendo, eu vejo na televisão por vários ângulos, ou várias vezes repetitivas, realmente me parece o contato, me parece que é o pênalti. Mas, nesse caso, eu absolvo a arbitragem. Pela dificuldade. Se tivesse o VAR, daria pênalti. Vamos citar o árbitro paraguaio Epifânio Gonzalez. Famosíssimo. Só cabe também ressaltar, antes do Capelari falar, o jogo acabou 0-0 e foi para a disputa de pênaltis. E aí o Boca Juniors acabou campeão. Então veja como esse lance poderia alterar toda a história dessa final, né? Capelari, o teu... Sempre pode alterar e é por isso que a gente traz esse quadro, é isso aí. né? Exatamente. Bom, em primeiro lugar, eu imagino que o nosso espectador está vendo a imagem em melhor qualidade, porque aqui... O pessoal gosta de sacanear a produção. Podia ter trazido aquele óculos 3D para o cara conseguir... Porque tem 82... Só novamente no ponto aqui estão me cantando que foi a melhor imagem disponível. Perfeito. Tá bem. Então tá Perfeito. Tá tranquilo. Tá bom, mas... Também você rápido e sucinto, pênalti. Pois agora. Não é nem um empurrão, assim, é quase um carrinho, né? Não, ele desloca, acho que em cima é o... tem um braço também ali, agora eu vejo ali. E o Asprilla está em alta velocidade e já era um velocista, né? a passada dele ali. Que ataque veloz, o Euler e Asprilla, hein? Eu acho que... Eu daria pênalti, eu chamaria o árbitro. O Asprilla, só como curiosidade... Faustino Asprilla. Ele entrou aos 35 do primeiro tempo, não saiu jogando, né? Agora, quanto foi a disputa de pênaltis? Foi 4-2 para o Boca Juniors. Então, tudo bem. E quantos Asprilla tem na Colômbia? Poderia ter perdido durante o jogo, hein? Essa pergunta não tem nada a ver. Por que não? Quantos Asprilhas existem na Colômbia? O mesmo número que Pereiras no Brasil. Boa. E Titerix em Florianópolis. Tem pouquíssimos. A família, né? Então, deixa eu só revisar. Tu daria pênalti. E tu chamarias... Eu chamaria o VAR, mas daria pênalti na análise do VAR, mas absolvo a arbitragem pela ausência do VAR. Eu vou fechar dessa vez com o Capelari. Eu daria pênalti. Mas eu dei pênalti igual, não tem por que não tá dizendo. Não, mas diferente. daria... Deixa ele fechar comigo, velho. Uma vez só, pelo menos. Não, eu vou pela minha opinião. É que coincidiu com a dele. Ele falou primeiro. Eu daria pênalti. Eu creio que o coitado do Epifânio Gonzalez devia estar aqui assim, ó. Ele não consegue atingir a velocidade do Euler, né? E não... Coitado do... Tá bom. Mas pênalti pra mim tá. Ó, ele tá chegando lá atrás, ó. Então... Tá longe. Ó lá, chegou... Decisão unânime. Perfeito. Então, 3 minutos do segundo tempo. Exato. E mudaria a história do jogo. Não. Foi o que eu disse há alguns minutos. Não, mudaria, porque daí o Boca teria que sair, poderia empatar. Se é gol, né? O Palmeiras perdeu quantos pênaltis na disputa? Eu não sei Pelo se menos 2, eu acho, né? No mínimo 2. Se foi 4-2... No mínimo 2. Então, 50% dos pênaltis batidos cara, pelo novo, Palmeiras naquela noite péssimo entraram, 50% um abraço. não entraram. Dá um abraço pro pessoal, vamos embora. Pessoal, as estatísticas não são fortes do Capelari. A gente agradece a atenção. Com a tua pequena perspicácia, tu consegue ver que 2 de 4 é 50%. Opa! Perfeito. Certeza. Obrigado.
Valeu. Um abraço, fechou. VAR Agora Retrô. sim, galera. Um abraço. No próximo episódio, Não saberemos o que vai acontecer. saberemos sim. Teremos um convidado. Ah, eu acho que não. Pode, Não veio? teremos sim. Teremos sim, já teremos. já lá. Opa, Então tá. Deixa Deixa assim. espetáculo. Assiste aí semana que vem. Obrigado Tamo junto. pela Valeu, audiência. galera. Grande abraço. Um abraço.